Talvez para você pode parecer estranho, mas tem muitos investidores que acessam aqui o site do Tesouro Direto, rola um pouco essa tela e já aqui embaixo começa a ver que existem títulos pagando com uma rentabilidade muito interessante, como por exemplo o Tesouro IPCA pagando o índice mais comum da inflação com a IPCA mais 5,23 até 5,69% ao ano e também o Tesouro Selic, que mesmo com a taxa Selic tendo caído mais recentemente dos 13,75% ao ano, agora em 13,25%, esses títulos acabam sendo muito tentadores, até por conta do baixo investimento necessário para começar. A partir de R$ 136 já é possível investir nestes títulos aqui. E é justamente por isso que eu trago para vocês nesse vídeo aqui sobre ações de dividendos, porque afinal, muitos investidores reclamam a respeito dos baixos pagamentos de dividendos das empresas. Mas será que elas realmente estão pagando poucos dividendos? Ou é só a forma como você está lendo os dados da companhia? Ainda por cima, com essa questão que eu acabei de mostrar, será que a renda fixa realmente ela está pagando aqui mais de 13,25% ao ano com o Tesouro Direto ou outros ativos? Bem, nesse vídeo eu vou fazer uma avaliação dos principais índices, considerando o IBOV, o IDIV, o CDI e outros índices, para realmente te ajudar a responder qual rende mais. Vale mais a pena investir na renda variável ou na renda fixa para o longo prazo? E ainda por cima eu vou trazer um tópico adicional, que é para avaliarmos se existe a possibilidade de aumentar a rentabilidade e como, mas só depois de respondermos a essa pergunta. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente por trazer todo esse conteúdo aqui para você, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, e é claro, se possível compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Então, o primeiro assunto que eu vou trazer para vocês é a primeira reclamação, ou seja, que as empresas de dividendos pagam poucos dividendos. Mas primeiro é importante ter uma contextualização, porque quando as pessoas falam que as empresas estão pagando poucos dividendos, normalmente é porque elas estão observando o dividend yield. E justamente estou trazendo aqui BBAS3, porque faz parte do tema desse vídeo aqui. E assim, o primeiro dado importante a relembrar é que o dividend yield é um indicador anual, ou seja, quando vocês veem aqui esse percentual, ele é com base no apurado dos últimos 12 meses. E todo investidor precisa entender o que esses indicadores significam para não ter interpretações erradas e acabar inferindo, ou seja, tirando conclusões que são irreais a respeito dos resultados das empresas e também de como elas remuneram os acionistas. Então temos que, pelo menos aqui no apurado do Investidor 10, o Banco do Brasil pagou aproximadamente R$ 4,50 nos últimos 12 meses, porque afinal, o dividend yield é a soma de todos os proventos pagos, seja em dividendo ou JCP, nos últimos 12 meses. E com isso, o Banco do Brasil, nesse apurado aqui do Investidor 10, está somando aproximadamente R$ 4,50. E se dividirmos ele pela cotação dos R$ 47,42 da data de publicação desse vídeo, então vamos chegar aqui a esse dividend yield de 9,49%. Aqui é uma aproximação, então basta multiplicar por 100 e assim chegamos a esses 9,49%. E com essa explicação, agora fica muito fácil de entender que quando as cotações aumentam, no caso aqui as cotações do Banco do Brasil estão subindo 24,77%, é claro que o resultado dessa divisão vai reduzir. Então vocês vão ver aqui o dividend yield com um percentual menor, o que significa dizer também que o Banco do Brasil, se voltássemos a 12 meses atrás, com as cotações a 24,77% a menos do que a atual, é claro que veríamos aqui um resultado maior do que 9,49%. E isso talvez não seja tão claro quando vemos, por exemplo, outra empresa como o Banco Banestes, que eu trouxe várias vezes aqui no canal justamente para a nossa comunidade conseguir aproveitar o excelente momento que as ações do Banco Banestes passaram nos últimos 12 meses, com toda essa fortíssima valorização, sendo que o banco chegou a passar dos 90% de valorização, agora mais estável um pouco. Mas mesmo assim, fica claro de perceber que esse dividend yield de 7,17% é em função dessas cotações que decolaram praticamente 70%. Então, isso corrige a visão do investidor de longo prazo inexperiente que ainda não conhece como que esses indicadores funcionam, da armadilha de enxergar 7,17% aqui e achar que é apenas isso. A valorização das ações, ou
seja, as cotações importam e importam muito, porque quanto mais caro você comprar, menor vai ser o seu dividend yield. E é por isso que o preço teto importa tanto para os investidores de longo prazo. E outro ponto importantíssimo é que é muito comum os investidores acharem que a renda fixa está pagando mais apenas por conta de valores nominais. Afinal, por diversas vezes vocês me viram falando nos vídeos aqui do canal a respeito da taxa atual. E quando falamos da taxa atual, tem obviamente a taxa Selic, que caiu, como vocês podem notar aqui, de 13,75% para 13,25%. Mas também tem os índices de inflação, os títulos do Tesouro Direto que utilizam o IPCA, por exemplo. E dessa maneira é importante lembrar que quando você compra um título, que ele é orientado a um desses índices, seja da Selic, que é a taxa básica de juros, ou do IPCA, é que eles flutuam ao longo dos anos. Então não adianta você achar que você vai receber para sempre 13,25%, porque esse indicador aqui pode mudar de acordo com a decisão do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, voltado aqui ao nosso Banco Central, bem como o desempenho do próprio governo, que pode melhorar os índices de inflação e assim você receber uma rentabilidade menor por conta dessa oscilação inevitável dos títulos. O exemplo mais nítido disso é como, por exemplo, quem contratou um título do Tesouro Direto, Selic, em 2016, que estava em 14,25%, mas já em maio de 2018, a taxa Selic caiu para 6,5%. Então, quem não entendeu isso, contratou o título do Tesouro Direto aqui nesse topo de 14,25% e achou que ia receber isso para sempre, quando na verdade teve toda essa queda aqui até chegar a 6,5% e assim ficou por bastante tempo até cair mais, até 2%. Então essa longa queda aqui foi refletida inteiramente no investimento desse investidor desavisado que investiu em 2016. E que, aliás, quando a gente fala a respeito do investimento no Tesouro Direto, é importante entender até mesmo a diferença da Selic e do CDI. Muitos investidores se confundem a respeito disso, que na verdade a diferença é muito pequena, mas a Selic, ela é a sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Em resumo, ela é a taxa básica de juros do país. Já a sigla do CDI, ela significa Certificado de Depósito Interbancário, que é justamente muito conhecido por quem gosta de fazer investimentos na renda fixa. Mas o que importa para esse vídeo aqui é justamente entender que a Selic e o CDI, eles andam muito próximos, variando um percentual baixíssimo em relação um ao outro. E assim, vindo aqui no site do Tesouro Direto, podemos utilizar sem problema nenhum os dois títulos, tanto o Tesouro Selic 2026 quanto 2029, porque observem, a taxa que rege ele principal é a Selic. Ou seja, ele tem a Selic, que remunera o título, mais uma taxa fixa muito pequena, tanto no de 2026 quanto no de 2029. Então, se a gente dividir essas duas taxas aqui, seja a de 2026 ou a de 2029, por 12 meses, realmente ela é muito baixa e não vai interferir em absolutamente nada nas comparações que eu vou fazer nesse vídeo. E com isso, trago para vocês aqui o resultado de 100% do CDI aplicados em 10 anos. Nesse sentido, considerando a data inicial aqui, que eu informei originalmente foi dia 1º de janeiro de 2013 e a data final eu tinha informado no dia 31 de dezembro de 2022. A própria calculadora do Banco Central, ela faz essa correção aqui pra gente. E para fins dessa simulação aqui que estamos fazendo, eu trouxe aqui um valor de investimento inicial de R$10.000, aplicado a 100% da taxa do CDI. E assim, lembrando a vocês, neste caso aqui, a taxa do CDI, ela vai ter a função na nossa simulação semelhante à da Selic, conforme eu acabei de mostrar para vocês. E assim a calculadora informa pra gente que o resultado dessa aplicação depois de 10 anos, esses R$10.000 virariam R$23.109,47. Só que o que não está sendo informado aqui é que esse percentual ainda por cima precisa tirar o imposto de renda de 15%, considerando que depois desses 10 anos a taxa regressiva de imposto de renda ela cai, exatamente como tem aqui no próprio site do Tesouro Direto. Vocês podem ver aqui impostos e taxas do Tesouro Direto. Então, a alíquota de imposto de renda para o Tesouro Direto começa em 22,5% e vai parar lá nos 15%, mas aqui somente depois de 721 dias. Ou seja, estamos falando de 721 dividido por 365 dias, estamos falando de praticamente 2 anos de investimento. Mas como o nosso investimento tem 10 anos, então está totalmente coberto. E por essa razão é que aqui na nossa simulação estou considerando 15%. Desse modo,
pegamos aqui a rentabilidade desse período e multiplicamos por 0,85, que é justamente para abater os 15% do imposto de renda. E chegamos então a R$ 11.143,05. Dividindo isto pelo valor inicialmente investido, dos R$ 10.000, vamos ter então uma taxa de 111,43%. E se dividirmos essa taxa pelo número de meses, ou seja, 10 anos, então vamos ter que dividir aqui por 120. E dessa maneira, chegamos a um percentual de 0,92, quase 0,93% ao mês, o que vai gerar, em um ano, se a gente multiplicar aqui por 12, 11,14%, o que é exatamente igual, se a gente pegar os 131,09%, retirar os 15% do imposto de renda diretamente desse percentual, vamos chegar exatamente ao mesmo percentual. E assim, dividido pelo número de anos, vamos chegar aos 11,14%. E é exatamente nesse momento em que os investidores estão vendo esse número, é que começam a acreditar que é melhor investir na renda fixa, sem considerar que existem excelentes empresas no mercado que entregam valorização e também dividendos. E se você quiser apoiar o Ativo Virtual, vai ter um link na descrição, justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês, e para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. E é por essa razão que eu trago também aqui o resultado da Taesa em 10 anos. Aqui esse cálculo foi retirado da área logada meusdividendos.com. Então, da mesma maneira como expliquei para vocês da renda fixa, iniciei em janeiro de 2013 e encerrei em dezembro de 2022, considerando que aqui é o mês cheio, e também considerando que estamos falando de TAE11, que são as ações da Taesa, com investimento inicial de R$ 10.000, exatamente como vocês podem ver nessa linha do apurado aqui. Só que esse cálculo contempla inclusive o reinvestimento de todos os dividendos pagos pela Taesa ao longo do tempo. Então notem que o patrimônio acumulado depois desses 10 anos é de R$ 45.695, e só de proventos pagos foram R$ 24.312,26. Reinvestindo tudo, o custo de aquisição total passa aqui dos 33 mil e o acionista, depois desse tempo, sai com 1.300 ações. E notem, não existe nenhum novo aporte do próprio bolso. Aqui estamos falando apenas de pegar os R$ 10.000, exatamente igual fez na renda fixa, só que as ações permitem o milagre dos juros compostos, que é justamente apoiada aqui pela prática de investimentos, reinvestindo todos os dividendos. E é por essa razão que o custo de aquisição deu essa cifra aqui e o número de ações acumuladas chegou em 1.300. E aí, fazendo a mesma conta que a gente fez no investimento da renda fixa, se pegarmos aqui os R$ 45.695, que é o patrimônio acumulado ao longo desse período, e diminuirmos pelo valor investido inicialmente dos R$ 10.000, então vamos chegar a R$ 35.695. Dividindo isso pelos R$ 10.000, que foi o investimento inicial, em cima apenas daquilo que foi lucro ao longo desses 10 anos, então vamos chegar a um múltiplo de 3,56. Passando isso aqui para percentual, significa que a Taesa remunerou com uma rentabilidade de 356,95% nesse período. Então, dividindo isso pelos 10 anos, a Taesa vai ter pagado 35,69% de dividend yield. E eu até mesmo trago aqui para vocês, nessa atualização desse vídeo, o investimento também no Banco do Brasil nos últimos 10 anos. E aqui eu aproveitei para trazer para vocês um outro exemplo, que é justamente utilizando o aporte de R$ 500 mensais, muito acessível para a maioria dos investidores da Bolsa de Valores e também acessível para boa parte dos brasileiros. Então, mesma simulação, janeiro de 2013 até dezembro de 2022, só que considerando o Banco do Brasil, também com investimento de R$ 10.000. Só que aqui, novamente, investindo R$ 500 mensais por todo o período e também reinvestindo todos os proventos, seja dividendos ou JCP, sendo que o Banco do Brasil ainda faz pagamentos duplos, tanto de dividendos quanto JCP. Eu já trouxe aqui no canal várias vezes para nossa comunidade qual é o mecanismo que o Banco do Brasil utiliza para fazer esses pagamentos duplos e quando ele costuma fazer. Basta ver a metodologia exclusiva do canal, que é o dividendo preditivo, aqui com mais de 64 vídeos mostrando para vocês
essa metodologia que eu desenvolvi justamente para ajudar a nossa comunidade como uma outra ferramenta de apoio à tomada de decisão, disponível aqui na guia Playlists. Mas no fato que no final desse período, o patrimônio acumulado para esse investidor seria de R$ 132.854,80. O custo de aquisição, ou seja, considerando todos os aportes de R$ 500, mais o reinvestimento dos dividendos, deu R$ 111.436,12. Só de desembolso, R$ 70 mil, porque foram os 10 mil mais os R$ 500 mensais. E assim, os proventos acumulados ao longo desse período foram de R$ 42.544,11. Mas o que importa realmente, nesse segundo exemplo que eu estou trazendo para vocês, são o número de ações acumuladas, que bateu aqui 3.770 ações. Então, se observarmos o histórico de dividendos do Banco do Brasil, considerando o dividend yield atual de 9,49%, mas aqui eu vou trocar, ao invés de ser o dividend yield, ou seja, o percentual, vamos ver em números absolutos, ou seja, dividendos pagos, na palavra maior de dividendos, porque abrange também o JCP. E nesse sentido, podemos ver que em 2023, até agosto, o Banco do Brasil pagou R$ 3,41. Então imaginem só, o acionista que começou investindo apenas R$ 10 mil e depois com desembolsos mensais de R$ 500, agora tem 3.770 ações do Banco do Brasil. E nesse aspecto aqui, eu nem quero falar sobre o patrimônio acumulado, porque o foco desse segundo exemplo não é ele, mas sim é observar o poder da bola de neve dos juros compostos. Porque notem, se multiplicarmos essa quantidade de ações desse investidor pelos R$ 3,41, então vamos ter aqui que esse investidor já recebeu neste ano de 2023 R$ 12.855,70. Vamos dividir por 8 meses, porque é o acumulado até a data de gravação desse vídeo. E assim, esse investidor que começou com R$ 10 mil de aporte inicial, aportando R$ 500 mensais, agora desfruta de R$ 1.606,96 todos os meses com dividendos do Banco do Brasil. E assim, ele poderia começar o mesmo processo em outra empresa ou ainda reinvestir todos esses dividendos no Banco do Brasil para alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Mas é claro, esse poder dos juros compostos, ele não vem da noite para o dia. Realmente precisa acompanhar as empresas, entender o que elas estão apresentando de resultados para ver se realmente faz sentido continuar investindo na determinada empresa. E essa aqui é a primeira comparação que eu vou trazer para vocês, depois de já termos analisado se vale a pena investir na renda fixa versus a renda variável. Qual foi a vencedora para você? Para mim, o resultado é óbvio, mas deixe nos comentários abaixo o que você pensa. No entanto, para continuarmos o raciocínio, agora vamos avaliar as empresas que estão no índice geral da Bolsa de Valores, ou seja, o IBOV, que são aquelas de maior movimentação, ou seja, volume de negociações diárias na Bolsa de Valores, estão nesse índice aqui. Mas também tem as empresas que genuinamente elas priorizam o pagamento de dividendos. E assim, tem um índice chamado IDIV. E nesse sentido, como vocês podem observar aqui no TradingView, selecionei apenas o ano de 2023 e até o momento o IBOV está valorizando 10,83%, ou seja, a média de todas essas grandes empresas e a média das empresas que genuinamente pagam dividendos estão subindo 13,72%. E se formos mais longe, vamos nos últimos 5 anos. Observem agora, o IBOV valorizou 53,75% e o IDIV 102,70%. E notem só, observando aqui o histórico de dividendos da Taesa, eu não escolhi ela à toa, trazendo ela como exemplo para vocês também, considerando a Z-Unit da companhia, ou seja, a composição de ações ordinárias mais preferenciais. Nos últimos 5 anos, o dividend yield médio foi de 10,78%, sendo que a Taesa é considerada por muitos, inclusive por mim, a maior pagadora de dividendos de maneira constante da história. E agora ficou claro de perceber que o IDIV tem um resultado melhor do que o índice da Bolsa de Valores e ainda continuando aqui nos últimos 5 anos, o IDIV valorizando 102,70%. Notem que a Taesa com TAE11 nos últimos 10 anos valorizou 111,40%, mesmo com todas as recentes quedas. Então, é muito importante para os investidores de longo prazo não ficarem limitados a entender que as empresas funcionam apenas com alguns meses ou apenas um ano que seja. Nesse gráfico que eu trago para vocês, ele é semanal da Taesa e realmente para as empresas mostrarem todo o seu desempenho, o investidor de longo prazo realmente precisa ter uma mentalidade de longo prazo. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que você acha a respeito dos investimentos na renda fixa e na renda variável. E desde já, eu agradeço pelo seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual.
Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.